Boa tarde, meu nome é Milton, sou casado com a Ida, que deu seu testemunho também. E eu queria primeiramente falar um pouquinho sobre a minha conversão, como ficou, né? Na realidade, eu fui uma criança que foi, assim, criado querendo agradar as pessoas, e eu acho que isso me levou a me juntar a uma má companhia, digamos, pessoas que pediam para eu fazer certas coisas porque sabiam que eu toparia para agradá-los e agradá-las, e eu acabei cometendo algumas besteiras, inclusive com 12 anos de idade. Acabei com uma ficha suja diante da polícia porque eu e um outro rapaz, a gente quebrou janelas e entramos numa casa, roubamos algumas coisinhas e saímos, e a polícia nos pegou. E realmente foi lá que eu comecei a ver o tipo de amizade do mundo, e eu percebi que meus amigos, entre aspas, do mundo, na hora H me abandonaram, né? E isso também, Deus usou isso para criar em mim uma fome de amizades mais estáveis e autênticas, né? Então, com mais ou menos 16 anos de idade, lá no meu segundo, na realidade, primeiro ano do ensino médio, lá, eu conheci um rapaz, éramos atletas, fundistas, corríamos juntos, treinamos juntos, e durante um verão ele foi participar numa conferência de jovens de uma organização chamada Mocidade para Cristo. Ele ficou fora uma semana, eu não tinha meu parceiro de corrida para treinar juntos, assim, então eu fiquei meio decepcionado, frustrado. Ele voltou e contou como foi a experiência, foi uma coisa muito fantástica lá. Eu pensei, poxa, é isso que eu preciso de Jesus, ou pelo menos esse ambiente, né? Então eu comecei a me aproximar a ele, a igreja dele, esse grupo lá na escola, e no final daquele ano eu me distanciei durante um tempo, durante aquele ano letivo, mas no final do ano eu voltei para participar numa conferência da Mocidade para Cristo, e foi lá que eu vi jovens realmente aceitando uns aos outros, assim, claro, não eram perfeitos, mas eu sei disso, mas foi uma diferença tão nítida entre amizades mundanas e amizades cristãs. Então eu falei para Deus, eu vejo a diferença nesses jovens, eu sei que o Senhor está fazendo essa diferença nas suas vidas. Eu quero o que eles têm, eu quero Jesus, eu quero que Ele faça uma diferença na minha vida, porque eu percebi que também o fato que eu sempre antes fingia ser uma pessoa boa, e quando eu fui preso, pouco tempo, né? Algumas horas só, mas tinha uma ficha suja até 18 anos de idade, mas quando passei por essa experiência, eu percebi que as pessoas, que eu decepcionava algumas pessoas próximas, minha mãe, por exemplo, pessoas que achavam que eu era um menino bonzinho, mas de repente descobriram quem eu realmente era. Isso me deixava sentindo mal, porque eu pensei, poxa, eu estou sendo hipócrita diante dessas pessoas. Elas descobriram o verdadeiro Bill Hamilton. Então eu falei, Jesus, eu quero ser uma pessoa consistente, eu quero ser uma pessoa que vive a realidade 24 horas por dia de uma pessoa boa. E eu percebi que só Jesus podia fazer isso, né, através do seu Espírito habitando na minha vida, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu fiz administração de empresas. Eu
procurei um grupo evangélico lá, porque por causa da minha experiência com esse grupo no colégio, eu queria, realmente, eu percebi que eu precisava do apoio, do envolvimento de um grupo assim. Então eu procurei um grupo, me envolvi. Esse grupo estava falando coisas sobre ajudar a cumprir a grande comissão, né? Coisas sérias, mudar o mundo, transformar o mundo, coisas assim. Eu falei, poxa, meu intuito inicial, minha motivação inicial era mais confraternização, comunhão com meus irmãos e apoio espiritual, mas eu percebi que talvez com o seu dedo não está ficando nada. Mas eu percebi que esse grupo estava, além disso, falando em coisas muito sérias, que jovens, universitários, jovens profissionais podiam realmente fazer uma diferença neste mundo para Cristo, né, para o reino de Deus. Então eu gostei desse desafio, mas levou 2 anos para eu realmente abraçar, ter propriedade desta visão. Depois de um projeto missionário de verão, passei quase 3 meses em outra cidade, evangelizando e tudo mais. Então, eu decidi naquela época que Deus, eu quero ser missionário, eu quero investir minha vida na transformação de vidas na universidade e através das vidas no mundo, né, depois. Então eu estava indo nessa direção. Eu me lembro, meu padrasto, ele falou, viu, mas precisamos de homens de negócios, cristãos também, né? Eu falei, é verdade, mas sabe o que eu vou fazer, pai? Eu vou evangelizar essas pessoas, eu vou discipular essas pessoas, eu vou capacitar essas pessoas para que elas possam alcançar os seus colegas de trabalho e tudo mais, né? Mas eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso de tempo integral. E então ele começou a comprar a ideia, apesar de não ser cristão naquela época. Minha mãe sempre me apoiava, ela sempre, que Deus está como Ele está te direcionando, amém, tudo bem. Né? Mas uma coisa que eu me lembro, eu percebi um ciclo. Quando eu entrei nessa missão de trabalhar com universitários, como eu faço até hoje, eu percebi que cada 2 em 2 anos eu passava por uma certa crise de repensando meus valores, minha visão, minha missão. E foi interessante porque em 1983 eu descobri que eu tinha câncer. E foi através dessa experiência que Deus me deixou parar e realmente pensar sobre como a vida é curta, como eu estava realmente investindo minha vida e o fato que eu estava querendo abandonar isso para outra coisa, fazer parte fazer como a maioria faz, né, trabalhar normalmente, secularmente, né. Eu comecei a repensar, né, e Deus renovou minha visão por mais 2 anos, né. Naquelas 2 anos depois, eu estava de novo questionando algumas coisas. Eu vi uma palestra que mexia muito com a minha, uma pregação que mexia muito comigo. O cara estava desafiando as pessoas da missão a voltarem a sonhar como sonhavam antes e realmente ter aquela visão de alcançar o mundo como antes. E eu percebi que eu tinha perdido isso, né? Então Deus usou isso para renovar esse chamado naquela época, né? E justamente 2 anos depois disso, eu estava realmente de novo pensando, Deus, eu estava indo para o campo missionário estrangeiro, mas eu tinha duas condições, uma condição, né? Eu queria trabalhar na área de mídia para, ao meu ver, fazer uma coisa que eu achava tinha habilidade para fazer e também fazer uma coisa que o mundo reconheceria, né, como algo útil, né, porque o mundo entende, cara que é cineasta, né, entende isso, né. Então eu estava procurando isso, né, mas Deus me mostrou que eu estava sendo egoísta com esse desejo. Então
eu, através de um livro, eu estava na Inglaterra nessa época, num projeto missionário, lendo os negócios, refletindo, e eu percebi, não, eu estou querendo jogar a toalha, assim, de certa forma, e Deus realmente me trouxe de volta para o ministério universitário, mas com uma exceção, para a América Latina, né? E foi através dessa decisão que eu acabei repensando meu relacionamento com a Aida. Nós éramos só amigos até então, mas Deus colocou ela no meu coração, que ela estava já atuando nesta área, na região onde Deus estava me chamando. E a gente, resumindo tudo, a gente acabou se casando, fazendo seminário e vindo para o Brasil, chegando em 91, né? E eu não trocaria o que eu faço hoje por nada. Eu sei que estou no lugar certo, trabalhando com o povo certo. Eu vejo o Brasil como se diz, né, um celeiro missionário. Eu sei que o inimigo também está intensificando seus esforços para afastar a gente disso chamado, mas eu sei que a universidade é a chave na sociedade, qualquer sociedade, e eu também acrescentei uma área que eu nunca imaginava, uma pessoa que sempre gostava de agradar as pessoas, mas hoje eu posso falar a verdade para as pessoas. Eu prego na rua, prego até na universidade, ao ar livre, mas eu posso falar a verdade para as pessoas, custe o que custar. Eu posso aceitar uma bronca, uma reação, uma ridicularização, numa boa hoje, porque eu sei que Jesus Cristo vale a pena, né? O que Ele fez por mim, toda a zombaria, toda a ridicularização que Ele recebeu, experimentou lá na cruz. Se Ele pudesse fazer isso por mim, eu posso me arriscar e fazer isso por Ele, né? Então, esse é meu testemunho. Agradeço a atenção. Desculpa se entrei em muitos detalhes demais, tá? Boa tarde, tá?